Oi, alunos, tudo bem? Então, eu sou a residente Letícia, e hoje a parte da revisão seria sobre substância, mistura homogênea e heterogênea. Então, vamos lá para a nossa revisão sobre substância, misturas, mistura homogênea e mistura heterogênea. Substância, né? A gente vai ver muito substância pura. Substância pura, ela é todo material que ela vai ter algumas características. Temos unidades estruturais, moléculas, conjuntos iônicos que elas vão ser quimicamente iguais entre si. Composição fixa, que decorrem propriedades fixas, como densidade, ponto de fusão, ebulição. A temperatura ela vai acabar se mantendo inalterada, de acordo do início ao fim de todas as mudanças ali do estado físico, que seria o quê? A fusão, vaporização, solidificação e etc. Pode ser representada também por uma fórmula, porque ela tem composição fixa. A gente tem exemplo aqui, a H2O, né, nossa água, e outros exemplos também. Substâncias simples e compostas. Substância simples, ela vai ser constituída, por exemplo, que ela vai ter um único elemento químico. Temos o exemplo aqui, ó, do gás oxigênio, ó, todas as substâncias aqui. Agora, temos a substância composta. Ela é constituída por mais de um tipo de elemento químico, né? Temos exemplo, água pura, H2O, a gente já consegue identificar que ela é uma substância composta, né? Que ela tem dois elementos, né, químicos aqui junto com ela. Alotropia. Temos o exemplo oxigênio, né, e ozônio, que ela vai ser um fenômeno pelo qual o mesmo elemento químico ele vai acabar formando substâncias, né, diferentes. O oxigênio, O2, e o ozônio, O3, que elas são variedades alotrópicas do elemento químico do oxigênio. Então, essas substâncias aí, elas vão acabar fazendo parte do fenômeno de variedades alotrópicas do elemento. Que eu tenho um exemplo de alotropia, né, que elas vão acabar sendo... Por que elas vão ser diferentes? Por causa da atomicicidade, né, o ozônio e o oxigênio. Da outra variedade que eu coloquei como exemplo seria o carbono, que é o fulureno. E as variedades alotrópicas elas vão acabar diferenciando quanto, né, a atomicicidade, que eu já falei, ou também quanto aí a estrutura cristalina. Tenho aqui duas diferenças de, né, estruturas, aí o diamante e o grafite. A gente tem outros exemplos de alotropia, que seria o enxofre, e as formas cristalinas e duas formas alotrópicas diferentes, que elas vão acabar sendo constituídas por moléculas com 8 átomos de enxofre, né? Eu tenho aqui o exemplo para mostrar para vocês. Agora aqui, misturas. É a matéria constituída por mais de um tipo de molécula, né? Então, eu tenho aqui, ó, a imagem mostrando o exemplo para vocês, que elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. O que seria uma mistura homogênea? Então, seria uma mistura que ela vai acabar possuindo apenas um aspecto, isto é, que essa propriedade química ela vai aparecer ali em toda a extensão. A gente tem um exemplo da água e o açúcar dissolvido, que elas vão acabar se misturando, né, visualmente, que a gente vai perceber, não vai perceber diferença, vai perceber o copo ali com a água, mas sim ele tem água junto, né, açúcar junto, desculpe, dissolvido. E misturas heterogêneas seriam as misturas que elas vão apresentar mais aí de um aspecto, que a gente vai acabar podendo verificar, que né, aqui temos o exemplo do óleo e da água, eles não se misturam, então é uma mistura heterogênea. Temos aí as fases. Então, assim, cada aspecto homogêneo de uma mistura, ele vai se chamar fase, né? Então, assim, aqui temos primeiro exemplo, água e areia, né? Temos
bifásico. Por quê? Porque tem duas fases aqui. O óleo, água e areia, a gente tem uma mistura de 3 fases. Então, podemos, né, a gente vai chamar ela de trifásica, porque ela tem 3 fases. Sistema trifásico é constituído por 2 componentes, que seria a limalha de ferro, né, a água, e o gelo, aqui nesse exemplo também. Temos também propriedades microscópicas das misturas, que vai ter um aspecto visual de mistura que ela não vai acabar se restringindo apenas a uma simples percepção a olho nu, mas também a utilização de aparelhos ópticos comuns ou microscópicos, né? A gente tem a figura aqui do copo de leite, um aspecto homogêneo a olho nu, que é um líquido branco, né, com gotículas de gordura amarela, e ela vai ter um aspecto heterogêneo ao ver no microscópio. Observando a imagem, né, como já falei para vocês, a gente nota-se que o leite ela não é considerado uma mistura homogênea, e sim uma mistura heterogênea, porque ali no microscópio a gente consegue visualizar essa parte aqui, que ela aparece as duas fases, que seria o líquido branco com as gotículas de gordura. Então, essa seria a nossa revisão, né? Muito obrigada aí pela atenção, estudem bastante aí os outros conteúdos, né, para a prova. E seria isso a nossa aula.